Essa mensagem, ela é uma mensagem que irá falar profundamente ao teu coração. Você pode ter certeza disso. É uma mensagem que irá falar sobre a esperança de um chamado. Esse é o nosso tema, a esperança de um chamado. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no seu capítulo 1, versículo 18, ele fez uma oração aos Efésios. Ele disse assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. O apóstolo Paulo fez uma oração para a igreja de Éfeso. Então ele disse: olha, Senhor, abra os olhos, ilumina os olhos do coração do teu povo, para que eles conheçam a esperança do seu chamado, a esperança da sua vocação. Todos nós temos um chamado dentro da igreja, e a beleza do corpo de Cristo é que esse chamado ele é diversificado dentro da igreja. Nenhum chamado, ele pode dizer: olha, por eu ter esse chamado, eu sou mais importante que você. Tem alguns chamados que podem ser mais importantes, mas não a pessoa que está ali, nesse sentido de se sentir melhor. Agora é claro que o Jesus Cristo disse: quanto mais é dado, aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais eu recebo do Senhor, mais haverá cobrança, seja do povo, seja também da parte de Deus. Então eu vou prestar conta de tudo aquilo que eu recebi do Senhor. Então nossos olhos, ele tem que ser abertos, ele tem que ser iluminado, para nós entendermos a esperança do nosso chamado. Então o chamado, ele tem esperança. Deus tem esperança, Deus espera algo de você no teu chamado. Nós temos esperança do nosso chamado, nós sonhamos, eu sonho com o meu chamado. Eu sonho, quando eu olho vocês são a resposta de um chamado. E eu me lembro, eu escutei a voz do Senhor, Deus, por 2 vezes na minha vida. E a segunda vez que eu escutei foi no nosso primeiro culto da igreja Ijade. Primeiro culto. No primeiro culto, nós abrimos as portas e só estava eu, minha esposa e nossas 2 filhas dentro do templo. Eu imaginava que você avisava, botava uma faixa de tipo inauguração e viria o povo. E só estava eu e minha família lá dentro. Bateu um desespero, um nervosismo, questionando um monte de coisas perante Deus, se aquilo era de Deus ou não, porque eu relutei bastante para estar aqui. Não é algo que eu sonhei, não é algo que eu desejei, não é algo que eu lutei por isso, não passei a perna em ninguém, não dividi um povo, não dividi uma igreja, não fui atrás de ninguém para que tivesse a Ijade. Então eu fui ao Senhor e sou pastor de uma igreja hoje por obediência, nada mais do que isso. Porque coloquei um monte de coisas ao Senhor e Deus, tudo aquilo que eu pedi aconteceu. Então, por temor ao Senhor, eu estou à frente de um ministério. E quando começamos nosso primeiro culto, eu entrei dentro do templo, estava ali na porta esperando o povo, não veio povo nenhum. Entrei dentro da igreja, subi no altar, me prostrei e escutei a voz do Senhor dizendo: não te preocupe com almas, que as almas eu enviarei. Eu enviarei. Isso não é preocupação tua, eu enviarei as almas. E a palavra de Deus diz que é o Senhor que acrescenta almas. Então, desde o primeiro dia eu escutei a voz do Senhor, eu nunca mais me preocupei com isso. E vocês são aquela voz que o Senhor um dia falou. A resposta de uma oração que eu fiz ao Senhor.
Então, nós temos esperança. Eu olho para Ijade, eu olho as paredes, eu vejo a igreja lotada, cheia, vamos fazer mais um culto agora, domingo de manhã. Mas mesmo assim, as cadeiras não são o limite, nem as paredes podem ser o limite de uma esperança de um ministério. Então, quando nós temos um chamado, nós esperamos algo do nosso chamado. Nós temos que lutar por aquilo a qual Deus nos chamou, aquilo que Deus colocou em suas mãos. No Salmo 139, verso 16, 139, verso 16, diz assim: os teus olhos, os olhos de Deus viram a minha substância ainda informe, ou o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quando nós fomos fecundados no esperma do nosso pai, vencedor de milhões de espermas, e um só de todos aqueles, então você, já para ser fecundado, você é um vitorioso. Para você fecundar o óvulo da sua mãe, ter fecundado, você teve que passar por milhões de espermatozoides e você vencê-los. Ali já começou a sua primeira vitória, sua primeira luta, que foi uma corrida, né? Ele corre tudo, depois tudo em volta ali, um só entra. Às vezes entra dois, né? Tem alguns aí que são gêmeos. Aí o óvulo foi fecundado, e a palavra de Deus diz ali: quando eu era um embrião, irmãos, corpo informe, ali o Senhor já nos conhecia. Ali foram determinados todos os nossos dias, escritos pelo Senhor, antes de a gente existir. Aí eu posso ir para um perigo muito grande, o pré-determinismo. Eu sou assim porque o Senhor escreveu no livro que eu seria assim. Não. Eu não preciso ir para a igreja porque o Senhor já determinou isso. Não preciso salvar ninguém porque Deus já determinou quem vai ser salvo. Não, e não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo que Ele tem um plano para você, Ele tem um projeto para você, Ele escreveu uma linda história para você. Mas às vezes eu posso não querer essa história que Deus escreveu para mim. Eu posso me rebelar contra essa história. Tem uma mensagem que o pastor Facchini pregou: Deus Pai, Deus Amigo e Deus Juiz. Está ali no YouTube, está no Face, busque lá, que daí você vai entender melhor o que o pastor quer dizer em relação a isso, que não é o objetivo dessa mensagem. Mas o objetivo é que o Senhor tem um chamado para você. E ali já no embrião, Deus já escreveu muitas coisas a teu respeito. Mas você pode se rebelar contra aquilo que Deus quis para ti. O livro de Jeremias, capítulo 1, no seu versículo 5, diz assim: antes de formá-lo, olha só o que Deus está dizendo. Antes de formá-lo, no ventre materno, no ventre da sua mãe, eu já conhecia. Então, como que assim, Deus já nos conhecia antes? Porque lá no céu nós éramos um espírito. Deus criou um espírito. E esse espírito precisava de um corpo, e Deus enviou esse espírito a um corpo. Então, Deus já nos conhecia lá no céu como um espírito. E o único portal legal para esse espírito entrar é o ventre de uma mulher. E esse espírito então foi instalado num embrião. E ali passou a ter vida. Então o Senhor, antes de nos formar, Ele já nos conhecia, Ele tinha nos escolhido. Antes de nascer, o Senhor já tinha nos separado, nos consagrado. A palavra consagrar é separar. E para o Senhor nos separou para quê? Ali o Jeremias eu separei para ser um profeta. E se você colocar ali o teu nome, você pode dizer
o Senhor me separou, me designou para ser um pastor, um professor, um empresário, um cantor, um tecladista, um guitarrista, um baixista, trabalhar no som. Eu não sei para o que Deus te designou. Mas Deus já tinha designado você. Mas você poderia, você foi consagrado e separado, você pode, não, Senhor, eu não quero isso para mim. Você não é um robô na mão do Senhor. Deus te deu livre-arbítrio para decidir o que você quer ser. Mas depois que eu entrego a minha vida para Cristo, eu já não tenho mais tanto livre-arbítrio. Eu tenho uma liberdade, mas uma liberdade em Cristo. A minha vontade já não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Você está aqui para fazer a vontade de Deus e não a tua vontade. Talvez esse seja o nosso grande desafio, fazer a vontade de Deus em nossa vida. Aí o Senhor, Ele chamou um homem, e a vida desse homem que nós queremos trabalhar hoje é Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, Deus chamou Moisés e disse assim: vá, pois agora, eu o envio ao faraó do Egito, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Uau! Moisés foi um homem que Deus escolheu desde o ventre materno para ser o libertador de Israel. E o diabo sabia, porque o diabo conhecia o livro de Moisés. Antes de Moisés nascer, Satanás já conhecia para que Deus queria Faraó. Queria o Moisés. Tanto que o Faraó fez um decreto para matar todos os bebês. Os astrólogos, os magos, os feiticeiros do Egito foram ao Faraó dizendo: olha, vai nascer um libertador, vai nascer um cara que vai libertar esses escravos. E segundo, o que diz ali as estrelas, o que dizem lá nas trevas, os espíritos das trevas, os demônios, está para nascer agora. O faraó então, sabendo disso, Satanás sabendo disso, mandou matar todos os bebês nascidos no Egito. E a mãe de Moisés então desobedece a ordem de Faraó. As parteiras eram para matar, a falar para o Faraó. Algumas escondiam, algumas não faziam o que se falava. E Faraó então, não conseguindo matar Moisés, porque Moisés foi colocado num cesto na água. E a palavra Moisés significa tirado das águas. E olha só, a vida ela é uma coisa interessante. O diabo quis matar Moisés, e o Moisés então é colocado dentro da corte do faraó. Você parou para pensar nisso? O faraó mandou matar todos os bebês, e aquele bebê que ele não conseguiu matar, estava com a sua filha agora. Olha os planos de Deus. Quando Deus quer fazer algo, Deus faz algo assim inimaginável. Como é que o faraó podia imaginar que agora a sua filha estava lá com o libertador do Egito, o libertador de Israel no Egito? Então, Deus chamou Moisés. A tua missão, Moisés, é tirar o meu povo do Egito, porque o sofrimento, a dor do meu povo chegou até mim, e será você o libertador. Moisés, é claro que quando Deus se apresentou a ele em uma sarça ardente, ele colocou um monte de obstáculos para não ir. E nós vamos ver por que ele não quis ir. Moisés realmente ele denegou dentro do Senhor tudo aquilo que ele queria. Por isso ele relutou. Na realidade, Deus nos tira, quando Deus nos chama, coloque isso no teu coração. Quando Deus nos chama, a nossa vida confortável vira de cabeça para o ar.
tudo vira de cabeça para o ar. Nossos pensamentos, nossa maneira de ser, nossos projetos, nossos planos. Porque a palavra do Senhor diz que eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-lo prosperar e de lhe dar esperança em um futuro. Então Deus, Ele tem um projeto na nossa vida. Ele tem planos. Assim como um pai tem plano para os filhos, Deus tem planos para você. Todos os filhos são obedientes aos pais? Não. O pai investe no filho, dá escola, dá estudo, dá comida, compra uniforme, faz de tudo. Chega um certo momento, o filho diz: eu não quero você, pai, eu não quero aquilo que você quer para a minha vida. Mas não foi esse o plano do papai. Nenhum pai, ele queria um filho para ser rebelde. Nenhum pai queria um filho, nenhuma mãe queria um filho para um dia o filho bater nele, para o filho falar mal dele, para o filho ir contra. E nenhum pai quer isso. Então Deus nos tira dessa vida confortável, e esse chamado então exigirá uma série de confrontos. Então, quando Deus nos chama, você tem que colocar no teu coração: seremos confrontados para sair da zona de conforto. Moisés tinha uma vida confortável. Ele estava trabalhando com o seu rebanho, ele já tinha uma casa, ele já tinha estabilidade, ele tinha uma esposa, ele tinha trabalho, ele tinha uma vida encaminhada. Ele não queria mais saber do Egito, não queria mais saber do povo de Israel, ele já estava num outro lugar. Era só envelhecer e morrer. Talvez já no coração dele: já estou aposentado, já tenho 80 anos. Agora o Senhor já me trouxe para cá, já estou 40 anos neste lugar. E aqui eu quero ser sepultado, aqui eu quero ver meus filhos crescerem. Não quero saber de Egito, não quero saber de Israel, não quero saber nada disso aí. Eu quero só tocar a minha vida. Mas o conforto, sempre o conforto, irmãos, ele é inimigo do nosso crescimento. Então Deus nos tira da zona de conforto, mas em compensação nos levará a uma vida cheia de realizações. Você imaginou quando você tivesse seus netos, seu legado, sua história, sobrinhos? O que eles vão falar de você? Qual é o legado que você vai deixar para eles? Legado não é herança. Herança são casas, são carros, propriedades. E às vezes tudo isso traz mais discussão, mais divisão na família. Não que não seja importante, mas se não souber trabalhar bem isso, essa herança vai trazer sérios problemas depois. Já fiz funeral em que os filhos estavam brigando ao lado do caixão. Então, sair da zona de conforto, realizar o chamado de Deus, nos levará a uma vida cheia de realizações, assim como foi Moisés. Primeiro, Moisés não queria, mas no final da sua vida, ele queria entrar lá na terra prometida. Assim somos nós. Primeiro não queremos, Senhor, não quero. Aí pouco você vai, agora que eu estou aqui, Senhor. Agora não quero mais sair desse negócio. Agora eu quero continuar. Não tem aquele ditado: eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair? É mais ou menos por aí. Eu não quero mais sair. Porque a gente entender o chamado de Deus é uma das coisas mais maravilhosas no mundo. Isso não significa que nós não vamos ter luta, não vamos ter dor. Você imagina todas as dores que Moisés teve. Tudo estava tranquilo na sua vida, era só tocar a sua vida. E de repente Deus vai lá e muda toda a sua história. Por quê? Porque Moisés não foi chamado para morrer lá como um pastor de ovelhas. Moisés foi chamado para ser o libertador de Israel no Egito. E levar aquele povo para uma terra prometida. Uma terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó.
E quando Deus se apresentou para Moisés, Deus se apresentou: Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu estou aqui, Moisés, porque você vai cumprir uma promessa que eu já tinha feito para Abraão. Uma promessa que eu novamente revalidei com Isaque, revalidei com Jacó. E Jacó com seus filhos foi para o Egito. Passaram 400 anos lá. Agora você será a resposta de uma aliança que eu fiz com Abraão. Muitas promessas que Deus fez com você. Talvez você não vai ver o cumprimento dela, mas Deus cumprirá um dia na vida dos teus filhos, teus netos, terceira, quarta geração, eu não sei. Nós sempre seremos confrontados com as dificuldades pessoais, sempre. Moisés era um sujeito estranho, um peixe fora da água. Quando ele vivia com os egípcios diziam que ele era hebreu. Quando ele estava no meio do povo hebreu, o povo hebreu dizia que ele era egípcio. Então ele é como eu, moreno. O moreno é assim, ele está no meio dos brancos. Ele não é branco, ele é preto. Ele está no meio dos pretão. Tu não é preto, tu é branco. Então o cara sempre está, está ali no meio, não sabe direito bem qual é a raça que ele está. Então ele é moreno, ele é meio termo, ele não é nem branco e nem preto. Então juntou os dois e não queimou muito e nem foi tirado antes. Então ficou no meio. Assim era Moisés. Por quê? Minha mãe era de cor preta e o meu pai era italiano branco. Aí eu não puxei nem ao meu pai e nem puxei a minha mãe. Deu dos dois ali, saiu misturou o branco com o preto, ficou a minha cor. Já o Giovanni, pastor Giovanni, ficou a cor do meu pai, a minha irmã com a cor do meu pai. E eu tenho um aleluia ali, Só você fazer rir um pouquinho. Então nós estamos no ministério e sempre seremos confrontados com as nossas dificuldades, irmãos, e fraquezas. Não significa que Deus chama alguém perfeito para a obra. Não significa que alguém chama um cara totalmente capaz para a obra. Deus chama homens, Deus chama mulher. Deus não olha a sua condição social, a sua raça, a sua cor, a sua cultura, a sua saúde. Deus não olha nada disso. Quando nós vamos para Deus, o que Deus quer de nós, irmão? O que nós podemos oferecer para Deus? Pare e pense. O que você pode oferecer para Deus? Só uma coisa você pode oferecer para Deus: o teu coração. Deus só quer teu coração. É a única coisa que você pode oferecer para Deus, é o teu coração. E é a coisa mais difícil, é oferecer o nosso coração para Deus. Senhor, o meu coração é totalmente teu. Toma. É só isso que Deus quer, irmãos. O teu coração. Quando nós, no nosso ministério, ou no nosso chamado, ao momento que nós passamos a fazer contas, quando a gente passa a fazer contas, aí você tem que ficar mais antenado. Eu vou dar um exemplo. Eu já assisti muitas reportagens na televisão, de alguns ídolos americanos, europeus, vindo para o Brasil. Quando esses ídolos da música pop vêm para o Brasil, eles lotam estádios, os ingressos são já anunciados um ano antes. Quando abre aquilo, já em 2, 3 dias, foi tudo vendido. Aí sobra, o pessoal comprou o ingresso, mas eu não quero só o ingresso, eu quero o melhor lugar. Aí o que eles fazem? Eles passam a fazer acampamento de frente ao estádio onde vai ser feito o show. E ali tem gente que já vai lá, arma uma barraca um mês antes. Semanas antes eles armam barraca ali,
para pegar o melhor lugar para ver um ídolo pop. O cara nem vai dar a mão para eles, não vão sentir o cheiro do cara, eles só vão estar mais perto do palco, e ali eles choram, desmaiam. Esses tipos de pessoas não fazem conta, não fizeram a conta de quanto iam pagar, fizeram a conta de quanto eles iam dormir, se ia ter sol, ter chuva, eles não fazem conta. E na igreja, no nosso ministério, quando nós passamos a fazer conta, é um perigo. Vai ter vigília, daí o cara faz conta, eu vou dormir só 4 horas, não vou na vigília. Hoje tem culto, mas eu já fui no domingo passado, já fui na quarta, já estou fazendo conta. Quando eu começo a fazer conta, tem uma consagração do grupo de louvor, não, mas eu já fui domingo passado, já fui mês passado. Eu tenho que levantar de madrugada, não, mas agora não preciso mais. Então quando a gente começa a fazer conta, irmãos, tome cuidado. Já está havendo algum probleminha no seu chamado, no seu ministério. Então lembra quando você não fazia conta, você estava ali na vigília, estava na oração, estava nas reuniões, estava no culto, estava, e de repente você começa a fazer conta. Não, hoje não preciso, hoje não há necessidade. Então, tome cuidado quando nós começamos a fazer contas. Nós seremos desafiados com os métodos a serem utilizados. Eu queria que você fosse lá em Êxodo 17. Êxodo 17. Versículo 1. A versão que eu vou ler é a NVI. Êxodo 17, 1. Nós temos um método. A igreja tem seus métodos. Você tem o seu método de evangelismo, a igreja tem o seu método de ser. E a palavra de Deus diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro conforme a ordem do Senhor. Opa! Eles iam, paravam, para onde eles iam era o Senhor que dizia. Por quê? Porque durante o dia tinha uma nuvem, e essa nuvem se movimentava. Quando a nuvem se movia, eles tinham que levantar o acampamento. E à noite tinha uma coluna de fogo. E às vezes a coluna de fogo se movimentava à noite. Aí se avisava, se tocava a trombeta, a coluna se moveu. Vamos seguir a coluna. E em determinado momento, Israel então parou no deserto de Sim, conforme a ordem do Senhor. O Senhor mandou parar ali. Acamparam em Refidim. A palavra Refidim significa lugar de descanso, lugar de refrigério. Então o Senhor fez parar num lugar para dar o que ao povo? Refrigério, descanso. Há momento que Deus quer que você pare para te dar o refrigério, te dar o descanso. Agora, não significa que essa parada de Deus na tua vida, olha o que o Espírito de Deus vai falar para você agora, que isso aqui é importante. A essência da mensagem está aqui. Não significa que se Deus te mandou parar, estacionar, não significa que você não vai ter lutas. Não significa que você não vai ser provado, que você não vai ser perseguido, que não vai ter afrontas. Mas é um lugar que hoje você está, que Deus vai te colocar para Deus te dar um refrigério. Mas que Deus doido é esse? Eu não entendo. É porque o nosso Deus, Ele se move de maneira sobrenatural. Ele não se move como os nossos olhos veem. Deus se move de maneira diferente.
Deus, Ele sempre está olhando lá para frente, coisas que você não enxerga, que você não vê. Deus quer tratar com você, Deus quer te provar, Deus quer fazer algo grande na tua vida, mas naquele momento Deus vai te levar para Refidim. Mas, diz aqui, acampar em Refidim, mas lá não havia água para beber. Como é que Deus é esse? Nós temos animais, temos gado, temos crianças, e agora Deus vai nos fazer parar num lugar onde não tem água para beber. E o lugar se chama lugar de descanso, lugar de refrigério. Deus, lugar de refrigério, é onde é que tem água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Quem é que fez eles parar ali? Deus. Mas foram falar com quem? Com Moisés. Moisés, dê-nos água para beber. Muitas vezes, irmão, Deus te colocou no Refidim. Você está no Refidim, nesse lugar sem água, e olha, é lugar de descanso, é lugar de refrigério. Deus te colocou ali, e você vem colocar a culpa no pastor, vem colocar a culpa na igreja, mas foi Deus que te colocou nesse lugar. E foram para o pastor Moisés: Moisés, tu vai ter que nos dar água. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Vocês querem tentar, vocês querem provar a Deus? Olha tudo que Deus já fez conosco. Deus nos tirou do Egito, Deus matou os primogênitos, Deus abriu o mar vermelho. Ei, todo dia de manhã não chega o maná. Agora vocês querem colocar Deus à prova? Então muitas vezes vocês estão tentando a Deus, vocês estão colocando Deus à prova, porque Deus te colocou no Refidim, que é um lugar de descanso, lugar de refrigério, mas não tem água ali. Você está com sede, mas Deus quer trabalhar em você. Deus quer trabalhar no teu caráter, na tua personalidade. Deus quer trabalhar contigo. Deus talvez quer te moer, Deus quer te lixar, Deus quer te provar, porque lá na frente tem algo maior. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos. Moisés, foi tu que nos tirou de lá. Tu nos tirou de lá para nos matar de sede. Não só a nós, aos nossos filhos também. Pastor, você foi lá, teve gente da sua igreja que foi lá com casa de paz na minha casa. Agora eu estou aqui porque vocês foram lá. Eu estou passando sede. Alguém da sua igreja foi lá e me evangelizou. Alguém me convidou para estar aqui. E hoje estou aqui, mas antes era melhor. Antes eu fumava, eu bebia, ou ia nas baladas, ia nos bailes, ia na prostituição, mas a minha vida era boa. É isso que eles estão dizendo aqui. A vida podia ser boa, irmãos, mas você estava indo para o inferno. A vida podia ser boa, mas você estava na desobediência. A vida podia ser boa, podia ser carnal, você podia estar desfrutando os prazeres da carne, da bebida, o prazer de tantos prazeres, mas você estava indo para o inferno. Você estava em rebelião contra Deus, porque o Egito é um lugar de escravidão. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me, Deus. Aí Moisés, o que ele quis dizer com isso? Senhor, eu estava lá, com as minhas ovelhinhas,
Minha vida estava confortável, minha vida estava boa. Eu estava aposentado pelo INSS, não ganhava muito, mas eu recebia todo mês ali, fielmente, minha aposentadoria. Era só tocar. Eu tinha meu hobbyzinho lá, estava tudo bem. Tinha meus filhos, meus netos já viriam também. Aí tu vem lá e coloca a minha cabeça de perna para o ar. Minha vida fica toda desnorteada. Volto para um lugar que um dia eu fugi. Fui lá para o Egito, enfrentei o faraó, vi lá, tu matar todos os primogênitos. Aquilo me feriu muito, porque eu amava o Egito também. Eu vi lá morrer o filho do faraó. Um dia eu estava naquela corte. Eu vi muita dor, eu vi muita morte, eu vi muito sofrimento, Senhor. Para tu tirar aquele povo de lá, muitas pessoas morreram. Agora eu estou aqui no meio desse deserto. E o povo, eles querem me apedrejar. Eles querem me matar. Mas na realidade, Senhor, eu posso até morrer apedrejado, mas foi tu que me trouxe aqui. Ontem aquele momento do nosso ministério, nós vamos para Deus, dizendo assim: Senhor, meu Senhor, olha, eu era coronel da Polícia Militar, me aposentei, tu te lembra dos meus sonhos? Eu queria morar no Nordeste, não gosto de frio, não gosto de chuva, estou numa terra que chove direto, aqui tem frio no inverno, fico com sinusite, dor de garganta, tipo pneumonia, tem um povo que às vezes não é fácil, Senhor. Tem uns aí, Senhor, que a gente investe, a gente abraça, a gente chora, a gente ministra na vida deles. De repente, Senhor, dão as costas, vão embora, falam mal da gente. Dedico horas para eles não estão nem aí se eu passo dias preparando uma mensagem, eles não estão nem aí se eu passo em vigília, se eu passo orando, se eu choro, não estão nem aí, Senhor. Eles querem me apedrejar, Senhor, porque eu só quero ser o pastor deles, porque eu não estou ali brincando de igreja. Eu podia estar fazendo tantas outras coisas, Senhor, com a minha família, com a minha esposa, podia estar desfrutando da minha aposentadoria, que não é do INSS, uma aposentadoria melhor. Então o Senhor respondeu: passe à frente do povo, vá lá na frente do povo, fique tu à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, leva lá alguns pastores, alguns obreiros, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante, a vara, a autoridade, você tem essa autoridade, eu estarei à sua espera. Pensa bem, Moisés, é eu que vou estar lá esperando você. No alto da rocha, no Monte Horebe, eu vou estar lá na rocha. O que você vai fazer, Moisés? Você vai bater na rocha e dela sairá água para o povo beber. Você está entendendo, Moisés? Você está entendendo? Eu sei que o povo quer te apedrejar, eu sei que o povo murmurou, reclamou, mas eu quero dizer uma coisa para ti, Moisés. Eu amo esse povo. É um povo obstinado, é um povo desobediente, mas eu amo esse povo. Eu dei o meu filho Jesus Cristo para morrer na cruz por eles. É o sangue do meu filho que verteu na cruz, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas fosse salvo, tivesse uma vida eterna. É por esses, pastor Facchini, é por esses pastores da igreja, líderes de ministério, líderes de IGP, que o Senhor morreu. Então, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Está entendendo, Moisés? Esse é o método. Você vai lá na frente, vai pegar o teu cajado e vai, bater na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim Moisés fez à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não?
O Senhor está aqui na Ijade, na igreja ou não? O Senhor está na minha vida ou não? Um lugar que era chamado Refidim, lugar de descanso, para ser um lugar de murmuração, um lugar de reclamação, um lugar de contenda. Você entendeu? Deus te leva para o Refidim. Pode faltar água. O que Deus queria do povo, irmãos? Olha o que Deus queria do povo. Deus queria assim que o povo fosse para Moisés e dissesse assim: Moisés, é o seguinte, a gente já viu, olha, esse Deus é tremendo que tu serve. Olha, Deus te levantou como líder. Nós estamos aqui para agradecer, Moisés. Nos tirou lá do Egito. Nós vimos Deus abrir o mar vermelho. Olha ali aquela coluna de fogo. Olha aquela nuvem durante o dia. Amanhã de manhã vai ter maná. Moisés, nós sabemos que não tem água nesse lugar. Mas esse Deus não vai deixar faltar água, né, Moisés? Esse Deus que fez tantas maravilhas não vai nos deixar faltar água. E nós sabemos, Moisés, nós estamos com sede, nossos animais estão com sede, nossos filhos estão com sede. Mas eu sei, Moisés, que você é o líder, você vê Deus face a face. Vá lá e fala com Deus e diz para o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que nós estamos aqui pronto para receber a água que tu irás mandar para nós. Aí o lugar só seria chamado de Refidim, mas o lugar passou a ser chamado de murmuração, de reclamação, de contenda. Você está entendendo? Deus te leva para o Refidim e você transforma Refidim num lugar de murmuração, de reclamação. E sabe o que aconteceu depois ainda? Nesse lugar de Refidim, de descanso, vieram os amalequitas, os inimigos de Israel. E Moisés então chamou a Josué, o seu comandante do exército. Josué, nós vamos derrotar os amalequitas. Você desce lá com o teu povo, o teu exército, o nosso povo. Vai lá, pega os teus guerreiros, os teus soldados que estão prontos para a arma. Israel não tinha exército. Eles eram escravos, 400 anos. Não sabiam nem mexer numa espada, nem numa lança. Enfrentaram um povo feroz, um exército. E Deus levantou Josué para ser o comandante do exército. Moisés disse para Josué: Josué, tu vai lá e luta, levanta esse exército de guerreiros, porque eu vou subir lá para o monte. Lá de cima, Josué, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou levantar as mãos, e você terá a vitória. O Senhor nos dará a vitória. O pastor Moisés subiu mais com 2 pastores auxiliares. Subiu lá no monte, e ele começou a levantar. Chegou um momento em que ele começou a se cansar. E Josué olhava assim: agora estamos perdendo. Estão perdendo por quê? As mãos do pastor Moisés baixaram. Nós estamos perdendo. Aí o Arão e o Ur perceberam, porque ele também ficou cansado. O pastor fica cansado, irmãos. Cansa. Meu Senhor, aqui, pega aqui essa pedra aqui. Ela não tinha cadeira lá, né, irmãos? Pastor Moisés, senta aqui. Estou cansado. Tem que levantar as mãos. As mãos estão cansadas. Deixa, pastor, com licença. Arão segura de um lado ali, Ur segura do outro. Venceram os inimigos. Quem venceu os inimigos? Foram os soldados? Foi Josué? Foi Arão? Foi Ur? Foi Moisés? Não. Foi Deus. Mas naquele momento ali houve ordem, houve honra. Um passou a honrar o outro, cada um entendeu o seu papel dentro da igreja. Quando na igreja nós passamos a desonrar os nossos líderes, muitas chaves
Se nós desonramos, muita chave deixa de ser aberta. Você quer bênção na sua vida? Honre o seu líder de GP. Honre o seu líder de ministério. Honre o seu pastor. Honre a sua igreja. Eu gosto muito quando Jesus, ele chama os seus discípulos, ele diz: vem cá, o que eles estão falando de mim? Ah, Jesus, um diz que tu é um charlatão, que tu é um enganador, que tu é um falso profeta, outro diz que tu é Elias, outro diz que tu é Batista. Ah, tudo bem, isso aí é o que eles estão dizendo. Eu quero saber de vocês. O que vocês estão falando de mim? Vocês estão me honrando? Vocês estão honrando a sua igreja, o seu líder de grupo pequeno, o seu pastor? Quando vão falar mal de alguém, de um líder seu, até que ponto que você passa a escutar o que estão falando de você, dele, e que você não repreendeu, que você deixou a conversa ir adiante? Isso não é bênção para a sua vida. Você quer ter uma vida honrada? Ei, honrar significa você valorizar algo. Quando você dá valor a alguém, você, filho, dá valor ao seu pai, você, funcionário, dá valor ao seu chefe, você dá valor ao seu pastor, ao seu líder de ministério. Quando você passa a honrá-lo, você virou uma chave e Deus vai te honrar depois. Quando existe desonra da tua parte, Deus vai te desonrar também. Os soldados precisaram de Josué. Josué precisou de Moisés. Moisés precisou de Arão e precisou de Ur. Porque sozinho ninguém leva uma igreja, irmãos. Um pai sozinho não leva uma família. Ele precisa da esposa, ele precisa dos filhos. Uma empresa sozinha não é levada só pelo presidente, pelo dono da empresa. Ele precisa de colaboradores fiéis, que trabalhem. Então ninguém vence sozinho. Ninguém. Então Deus tinha apresentado um método. Deus tinha apresentado um método para Moisés. Bata na rocha e vai sair água. Mas teve uma outra oportunidade. Porque nós já usamos um método. E às vezes a gente acha que o método sempre vai ser o mesmo. E Deus às vezes muda o método. Vamos para Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Números 20, versículo 1. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Parece que voltaram o deserto de Zim. E agora Moisés, os anos se passaram, e ele perdeu a sua irmã. Perdeu uma pessoa muito próxima da sua família. Ele não tinha pai, não tinha mãe. Tinha Arão e tinha Miriam, seus irmãos. E agora Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivesse morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. E aquela vez lá que nós nos rebelamos e morreu um monte de gente, que era melhor que ele tivesse morrido também. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor para este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romã, nem água para beber. Ei, os anos se passaram e a história não mudou.
Moisés e Arão então saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Eles foram lá na tenda, se prostraram, e a glória do Senhor veio sobre eles. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade. Antes era só as autoridades, agora reúna a comunidade. E diante desta, fale aquela rocha. Você está entendendo a diferença? Método 1. Faltou água. O povo murmurou, reclamou. Moisés, pegue a vara, pá, bata na rocha e vai sair água. Agora, Moisés, você irá diante daquela rocha e você irá falar para a rocha. Ei, rocha, escuta. Aí você vai falar e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade dos rebanhos beberem. Então, no nosso ministério, nós muitas vezes somos tentados a usar o mesmo método de sempre. E Deus muda as estratégias. Deus muda. A nossa igreja, ela tinha um modelo de igreja. A visão não mudou, mas as estratégias mudaram. A visão da igreja continua igual da IJAD, mas a nossa estratégia mudou, o método mudou. Antes nós batíamos na rocha, agora nós falamos a rocha. Antes nós não tínhamos células, grupos pequenos, agora nós temos células, grupos pequenos. Antes nós não tínhamos discipulado, agora nós temos discipulado. Antes nós não tínhamos centro de recuperação, hoje nós temos um centro de recuperação. Tenho outros sonhos. Centro de recuperação feminino, um centro de missões, enviar missionários, ter uma escola um dia, são sonhos. A visão a gente não perdeu, mas o método muda. E isso que vocês têm que entender, porque às vezes nós somos nostálgicos. Eu gostava mais quando a gente batia na rocha, pastor. Bater na rocha era melhor. Esse negócio de falar com a rocha não é comigo. Mas agora Deus quer que fale com a rocha. Eu não quero mais que bata. Então, no nosso ministério, nós somos tentados a fazer do nosso modo, mas não mais do modo de Deus. Deus mudou o modo agora de dar a água para o povo de Israel. Não era mais bater. Você está entendendo? No nosso ministério, muitas vezes nós queremos deixar Deus de lado e fazer da nossa maneira. É da minha maneira, Deus. Esse negócio do pastor me chamar, me disciplinar, o pastor fazer isso comigo. Não tem esse negócio. Eu vou sozinho, eu vou sim. Eu quero fazer da minha maneira, não da maneira de Deus. Então muitas vezes nós somos tentados a fazer da nossa maneira. Pastor Getro, quando nos trouxe aqui a palavra de manhã para os pastores e obreiros, ele falou sobre a estação. Nós temos que entender que nós temos que dar o fruto na estação certa. E tudo quanto fizermos prosperará. As folhas não caem, tudo que fizermos prosperará. Então nós temos que entender qual estação nós estamos, para dar o fruto na estação certa. Muitas vezes nós queremos dar o fruto na estação errada, e o fruto não sai certo, sai torto, sai problemático. Aí nós queremos dar o fruto da nossa estação, da nossa maneira. Então há um tempo de você ser treinado, forjado. Há um tempo de você fazer teologia, há um tempo de ser discipulado, há um tempo de você ser cuidado, ser restaurado. E às vezes você não é restaurado, você já quer fazer e vai dar problema lá na frente. Quando nós quebramos alguns princípios, marque bem, quando nós quebramos alguns princípios, lá na frente esses princípios vão nos quebrar. Quebramos alguns princípios,
lá na frente os princípios nos quebram. Então vocês tirarão água da rocha para a comunidade dos rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado, aquela vara. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: não tem a hora, aquele momento que o pastor tem aquela vontade? Escutem, rebeldes. Tem aquele momento que o líder de GP tem vontade de chamar os caras lá. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Foi assim que Deus mandou Moisés fazer. Nós somos muitas vezes tentados a trazer a glória para nós, irmãos. Isso é um dos grandes problemas no nosso ministério. É quando a gente acha que nós é que estamos fazendo. Quando acha que nós é que estamos fazendo, com a nossa capacidade, então nós queremos tirar a glória de Deus, de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e queremos a glória para nós. Nós queremos subtrair a glória que era para Deus. O que Deus queria? Deus queria a glória para Ele. Moisés, esse povo, eu amo Moisés. Eu sei que uma vez, Moisés, eu me lembro, e tu bem falou, eu até fui contigo, disse: ó, Moisés, então é o seguinte, nós vamos matar todo esse povo, eu vou levantar um outro povo para você. É tentador, né, irmão? É tentador, claro. Não, Deus, não mata esse povo. O que eles vão dizer de ti? Tu tirou lá do Egito para matar esse povo no deserto. Eu estou preocupado é contigo mesmo, Deus, porque eles vão falar mal de você. Todas essas nações aí, ó, vão dizer o seguinte: tu tirou do Egito, mas não pôde levar na terra prometida, então tu matou eles no deserto. Não, Deus, não mata esse povo. E agora Deus continua amando Israel. Deus diz para Moisés: Moisés, não é mais o mesmo método, não é mais bater na rocha. Agora você vai falar, você chama o povo, fala para a rocha, você vai pegar a rocha e dizer assim, ó: rocha, sai a água. Tudo tem uma tipologia bíblica, né? A rocha, agora essa cadeira agora é rocha, irmão, ela se transformou numa rocha. Antes era uma cadeira, agora é uma rocha. Rocha, sai água. Primeiro ela foi batida. A rocha é Cristo. Primeira vez que Moisés bateu na rocha, era Cristo na cruz. Cristo foi crucificado, foi batido. Agora fala a rocha. Então a rocha é Cristo. Agora não é mais para bater. E Jesus falou que dele jorraria uma fonte de água para a vida eterna. É uma simbologia de Cristo. Era isso que Deus estava explicando para Moisés. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha quantas vezes? 2. Com a vara jorrou água e a comunidade dos rebanhos beberam. Eu acho o seguinte, o que eu entendo? É para falar com a rocha. Rocha, sai água. Pega a vara. Pá! Ué, e o povo ali não saiu água. Para, mas o método é esse, é eu que faço. Pá! Agora saiu água. Se não fosse a misericórdia de Deus, Moisés estava batendo na rocha até hoje. Então muitas vezes no nosso ministério, Deus usa de misericórdia. Às vezes dá certo com o nosso método, mas nós estamos em rebelião. Mas dá certo porque Deus usa de misericórdia. Então não significa que está dando certo que tem o aval de Deus nesse negócio. Não significa isso.
O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou para vocês. Vocês não confiaram em mim para me honrar. Ei, lembre-se da honra. A honra vira a chave. Eles desonraram a Deus. Desonraram a Deus. Não foi isso que Deus mandou fazer. Então nossas ações, elas têm o quê? Que visar a glória de Deus. E ali eles não visaram a glória de Deus, irmãos. Eles usurparam a glória de Deus. A glória é minha, Deus mandou falar, mas eu bati, Pai, eu estou batendo em Cristo. Eu conheço o modelo. O método já foi eficiente uma vez. Ele confiou nos seus métodos antigos. Mas nós sempre seremos tentados a atrair a glória de Deus. Na realidade, o que aconteceu ali? O líder é tentado a trazer a glória, porque o que Moisés disse? Tiraremos água. Tiraremos água dessa pedra. Tiraremos água. Seria Deus ou Moisés que iria tirar a água? Então preste atenção, naquele momento cruzou-se o limite entre um homem mortal e um Deus eterno e glorioso. Há momentos, se você atravessar o limite, você é mortal e tem um Deus eterno e glorioso. Se nós atravessarmos esse limite, que nós somos mortal, nós somos pó, nós somos criatura, e de repente nós atravessamos o limite de um Deus eterno, de um Deus glorioso, nós vamos perder muitas coisas. E a punição para Moisés, ele não poderia entrar na terra prometida, porque ele ultrapassou um limite. Ele trouxe a glória para ele. E Deus, quando chamou Moisés, ele disse: olha, vai-te e leva esse povo para a terra que eu vou dar para vocês. Mana, leite e mel. Moisés estava junto na promessa. Moisés iria botar os pés lá dentro. Porque tu não creste em mim para me santificar diante do povo, versículo 12. Você não creu em mim para me santificar. Então nosso papel como líder, preste atenção, líder de GP, supervisores, pastores, obreiros, qual é o nosso papel? É levar as pessoas do lugar onde estão para o lugar onde Deus quer que elas estejam. Esse é o nosso papel. Permita nós te levarmos do lugar onde é que você está para o lugar onde Deus quer que vocês estejam. Vocês estão hoje em Refidim, não tem água, virá água. Deus vai ou mandar bater na rocha, ou falar com a rocha. Virá água, e vocês um dia estarão na terra prometida. Irá acontecer isso ali. Então não tente, não prove a Deus. Vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade. Então nós temos que honrar a santidade de Deus, porque é um Deus santo. Agora Moisés, para terminar, Moisés teve um enterro incomum. É o único enterro que se ouviu nessa face da terra igual ao de Moisés, só o de Moisés. Deuteronômio 34, o seu versículos 5 e 6, diz assim: assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor,
e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Quem sepultou Moisés? Deus. Deus. O próprio Deus pegou o corpo de Moisés. Moisés era amigo de Deus. Eu fico imaginando a dor de Deus, irmãos. Eu imagino a dor de Deus. Porque Moisés era amigo de Deus. Ele via Deus face a face. De repente Deus tirou Moisés do seu conforto, fez a vida dele virar de perna para o ar, mandou de volta para o Egito, tiraram um povo obstinado. Ele perdeu a cabeça, teve um momento que ele não aguentou mais, a irmã tinha morrido, o povo tinha se rebelado, ele foi lá e tirou a glória do Senhor. Mas Moisés, antes de morrer, Deus levou ele para o alto do monte e disse: Moisés, olha, é essa terra que eu vou dar para Israel. Você verá, mas você não pisará nela. E Moisés expirou, Deus o pegou e o sepultou. Assim como Jesus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro, eu tenho certeza que nesse momento Deus também chorou, porque Moisés era o seu amigo. Deus não ia mais usar Moisés na terra. Nunca, nunca na história da humanidade Deus fez tantos milagres como fez nas mãos do profeta Moisés. Nunca se viu tantos sinais e maravilhas, mas nunca se viu um povo diante de tantos sinais e maravilhas ser tão desobediente. Então, os sinais e maravilhas é para mostrar a glória de Deus, mas não é o mais importante. É o temor a Deus, amar a Deus. Moisés então foi sepultado pelo Senhor. Interessante é que lá em Judas, na carta de Judas, o irmão de Jesus Cristo, filho de José e Maria, Judas, ele falou sobre o sepultamento de Moisés. Ele disse que o diabo lutou com esse corpo. Deus foi lá e sepultou. O que o diabo fez? O diabo foi, mas Deus disse, chamou os anjos lá, vou sepultar aqui meu amigo, eu estou sepultando meu amigo. Nunca fiz isso com ninguém, mas esse Moisés é meu amigo, vou sepultá-lo. Miguel, cuida aqui desse corpo aqui, porque eu sei, o diabo quer fazer alguma coisa. E Deus foi para o seu trono, para a sua glória, e chegou Satanás e disse, eu quero esse corpo de Moisés. E os dois lutaram, brigaram pelo corpo de Moisés. Aí para que Satanás queria o corpo de Moisés? Para ter adoração. Satanás queria que o corpo de Moisés fosse exposto, e as pessoas iam ver, tocar o corpo de Moisés, e dizer que já ressuscitou um, que outro viu, enxergou, o outro caminhou. Quer dizer, eles queriam tirar a glória de Deus, porque Moisés acabou o ciclo dele. E Satanás queria expor o corpo de Moisés. Fizesse um grande funeral, o povo chorasse, se lamentasse um mês. Deus não queria nada disso aí. Morreu Moisés, eu vou levantar Josué. Continua. A luta continua. Vocês têm que entrar na terra prometida, e vou levantar um outro agora. Esse Moisés morreu. Mas Deus amava tanto Moisés, que quando Jesus esteve na terra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus subiu ao monte para orar. Quem lhe aparece? Moisés. Peraí, pastor, então, Moisés morreu, parece um espírito, então esse negócio aí, o morto volta. Peraí, irmão. Isso foi um caso especial, particular, em que Jesus estava presente, mas também estava Elias, que não conheceu a morte.
Ali tem todo um significado de igreja, antiga lei, nova lei, né? Novo Testamento, Antigo Testamento, igreja. Não é agora o nosso estudo ou a nossa pregação. Mas Moisés não falou nada, mas sim com Jesus. E Jesus estava ali falando com Moisés e com Elias sobre os seus últimos momentos na sua vida. Mas Moisés também teve um epitáfio em comum, né? 34, Deuteronômio 34, versículo 10 e 11. Então, um epitáfio, né? O que Deus escreveu em relação a Moisés: nunca mais se levantou em Israel algum profeta como Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Então, nunca mais alguém falou com Deus face a face, ou fez tantos sinais. Então esse é o epitáfio. Se Deus, né, Deus colocou lá no túmulo dele, ninguém ia ver o túmulo mesmo, eu vou fazer um túmulo especial para ele aqui. Mas somente com Moisés Deus fez isso aí. Então, irmão, nós temos um chamado, nós temos uma esperança no chamado. Como está o seu chamado? Como você está sendo confrontado a sair da zona de conforto? Está sendo confrontado com as suas dificuldades pessoais? Você está sendo desafiado com os métodos a serem utilizados? Bater na rocha, falar na rocha? Você está sendo tentado a retirar a glória de Deus, subtrair a glória de Deus para você? Você está sendo tentado a fazer contas, você está fazendo contas agora? O quanto que eu vou dormir, o quanto que eu vou descansar, como é que posso fazer conta? Como está o seu chamado? Aquilo que Deus te chamou para fazer. E lembre-se, você está sendo tentado a dar o fruto na estação imprópria. Então, eu tenho que entender qual é a minha estação. Dar fruto também tem a estação própria. O tempo de espera. Quando Deus colocou em Refidim, era um tempo de descanso. Um tempo de espera, mas Deus ia dar a água. Jesus chegou numa figueira, de longe, ele viu aquela figueira, fora da estação, não era para estar assim aquela figueira, fora da estação, as folhas muito grandes, não era para ter folhas naquele momento. E Jesus chegou, aquela figueira, o que aquela figueira está fazendo lá? Não é época de frutos, mas as folhas estão grandes, então eu vou comer fruto dessa figueira. Está fora da estação. Jesus chega lá, aquela bela figueira, o grupo louvor pode vir. Chegou lá e viu aquela figueira, chegou perto, não tinha figos. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Seca a figueira. Você já parou para pensar que nós podemos ser amaldiçoados por Deus quando nós queremos dar o nosso fruto na estação imprópria? Aquela figueira só tinha folhas. As folhas é o que as pessoas veem. Nós queremos mostrar para as pessoas o que nós não somos. Muito orgulho, muita vaidade, muita glória para nós. Queremos mostrar para as pessoas o que nós não somos. É só folhas, mas não tem fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então, vá aos pés do Senhor. Senhor, que tempo que eu estou agora? É o tempo de eu ser discipulado? É o tempo de eu esperar? É o tempo de eu fazer teologia? Fazer cursos na igreja? É o tempo de eu ser curado? Tem um momento que eu tenho que ser curado, irmão. A pior coisa que tem na igreja é uma pessoa que chega na igreja, ou está na igreja e quer fazer as coisas e não está curado ainda, ele está ferido, está com um monte de problema, ele vai fazer a obra, mas vai dar problema na frente, porque ele quebrou princípios, e se quebra o princípio, lá na frente, o princípio quebra ele.
Há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Mas se você já está no seu chamado, está fazendo as coisas, faça-o. Mas cuidado para não ser tentado com todas essas tentações que nós temos, de tirar a glória de Deus, de fazer do nosso método,